Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. São apenas 25 versículos. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 25. Amém? Deuteronômio, capítulo 6. A palavra do Senhor ao nosso coração diz assim, no verso 1: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo depois o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor sob juramento prometeu dar aos teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. O verso 20: Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos ao Senhor o nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Peça para que Deus fale ao seu coração. Peça para que o Espírito Santo de Deus leve você para a sua casa cheio da sua presença. Fala com Deus essa noite. Nós estamos aqui, Senhor. E o importante é que o Senhor conhece cada um de forma peculiar, particular e pessoal. O Senhor nos trouxe a este lugar
e tem uma palavra direta ao nosso coração. Nós sabemos que o Senhor já está falando, concretiza, fala o teu propósito nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço que a mão do Senhor esteja nos guardando, revelando a tua vontade aos nossos corações, porque precisamos do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos na semana do professor, não é? Não só a nossa igreja, mas como em outras igrejas e em outros lugares, o dia do professor é comemorado. Que coisa maravilhosa, é algo muito bonito, você valorizar, não é, o professor e a sua função, porque você está mostrando a importância dele na sua vida, na vida da sua família, na vida da sociedade. Mas o interessante é que se nós formos parar para pensar, todo professor, antes de ser um professor, ele é um aluno, ele é um aprendiz, ele é alguém que está recebendo uma mensagem e essa mensagem ele está levando para outro. Se nós formos observar, todo professor é um mentor, é aquele que leva o conhecimento para o seu aluno para a vida. E se também pararmos para pensar, todos nós que estamos aqui, também somos um aluno, também somos um professor. Você pode até não se colocar como um professor formado, você pode apenas olhar para a sua vida, vivendo do jeito que você imagina, mas eu quero dizer para você, de forma explícita ou implícita, dentro de você existe um professor. Sabe por que você é um professor? E você é um aluno? Primeiro, você é um aluno porque a sua vida, como você se comporta, as suas palavras, do jeito que você é, existiram professores que influenciaram você a ser o que você é hoje. Você não é sozinho. Existem muitas mãos na sua história. Existem muitas palavras na sua vida que formaram o seu caráter, que fizeram você como você é. O seu jeito de andar. Às vezes a gente não imagina, mas a gente anda porque alguém, de forma implícita, nos impulsionou a andarmos parecido com essas pessoas. Você se gesticula, você fala de um jeito, porque alguém foi uma influência para você. Eu acho engraçado, quando eu penso dessa forma, se eu for observar o meu pai andando, quando eu me pego andando, parece o meu pai, puxando a perninha de lado aqui assim, ó, de vez em quando. Meu pai puxa a perninha aqui, e eu falo, nossa, eu estou andando igual meu pai, sem consciência alguma. Nós, queridos irmãos, somos influenciados, e nós somos influenciadores. Como professor, se você está se preparando ou não, você está influenciando pessoas. Além de você ser influenciado, além de você receber informações, isso hoje faz parte da sua vida. As pessoas que estão em volta de você, elas também estão sendo influenciadas. Às vezes você nem imagina, às vezes você nem se preparou, mas as pessoas, alguém olha para você como um modelo de vida, alguém olha para você como um referencial, alguém olha para você e tem uma influência na vida dela, porque você é um professor, mesmo sem saber. Isso é importante. Você é um professor, mas nós, como professores, nós precisamos aprender a ser alunos. Eu gosto quando fala de professor, porque se você está na sua casa como um pai, você é o professor do seu filho. Se você é cristão e é o esposo, você é o professor porque é o sacerdote da casa. Você, como mulher, também representa a sua família e é professora da sua casa. O filho que recebe o evangelho, que o evangelho faz parte da sua vida, ele é professor para os seus amigos na escola. Todos somos professores. Eu acho incrível, irmãos, que as crianças, elas pegam algumas coisas da gente e a gente fica surpreso. Eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses.
E minha esposa e eu, nós compramos aqueles livros, que é uma boiazinha, que ele fica tomando banho e a gente conta a história para ele. Esse menino gosta tanto desse livro, que todas as vezes, quando eu estou sentado no sofá, ele pega o livro lá no quarto dele, e aí pede para eu ficar lendo. Eu começo a ler, contar a história de Jonas, né? Eu comprei o livro de Jonas, e ele começa a falar comigo, começa a repetir. Eu termino de ler, ele pega o livro da minha mão, entrega para a mãe dele, e ele quer que a mãe dele lê. Eu acho incrível isso. Mas sabe por quê? Porque meu filho me vê lendo. Meu filho me vê lendo. E não só meu filho me vê lendo, como eu também leio para o meu filho. Irmãos, ele não entende nada. É 1 ano e 8 meses. Ele fala, repete, tenta repetir o que a gente está falando. É engraçado que só. Mas ele se apaixonou por aquele livro, que tem hora que eu falo, não, meu filho, para um pouquinho. Porque é toda hora, vai na mãe, vai no pai, vai na mãe, vai no pai, se deixar o dia todinho desse jeito. Ele ama os livros que ele tem, né? Esses dias a gente estava até brincando que ele gosta tanto de livro que ele comeu um pedaço do livro. Comeu um pedação do livro dele, né? Ele entendeu literalmente que quer comer do rolo, né? Então, irmãos, nós somos professores, mas nós precisamos ser alunos. Isso é importante para você, isso é importante para mim, isso é importante para as próximas gerações que estão vindo. Porque se nós formos observar num contexto geral, nós estamos numa escassez de referencial. Nós passamos por uma crise em que nós estamos tendo dificuldade de um referencial político, nós estamos tendo dificuldade de um referencial religioso, nós estamos tendo dificuldade de um referencial familiar. As famílias estão disfuncionais, cada um fazendo aquilo que não é para fazer, e se perde o referencial, se perde o modelo. As pessoas não sabem mais por que foram chamadas e qual é a função de Deus para as suas vidas. Isso é um perigo, porque nós estamos em contramão da televisão, e a televisão está preparando os seus modelos. Nós estamos andando em contramão ao youtuber e os programas de internet. Nós estamos andando em contramão com aqueles garotos que só vivem fazendo vídeo que são bobos, sem uma intelectualidade, que faz apenas a pessoa rir. Você já parou para pensar que essas pessoas, o seu filho, meu filho, a nossa família está recebendo tantas informações, e essas informações são referenciais para ela? E nós temos que tomar cuidado, porque a maior referência de Deus sou eu. A maior referência de Deus é você, para a sua família, para a sua casa, para a sua igreja, para o seu trabalho, aonde você estiver. Você é a referência de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Você é um professor. Por que eu estou dizendo isso? Quando nós olhamos para a história do povo judeu, o povo judeu não surgiu fruto do acaso. A Bíblia nos informa, no capítulo 11 de Gênesis, no versículo 30, que Sarai era estéril. Não existia condições naturais para que aquela mulher desse filhos, e esses filhos então gerassem uma nação. Mas a palavra do Senhor nos diz em Gênesis capítulo 12, que Deus proferiu uma palavra de promessa a Abraão, e através de Abraão viria uma grande nação, porque essa nação seria gerada pelo próprio Deus. Sendo gerada pelo próprio Deus, o propósito, o objetivo, a missão também é do próprio Deus. Nós conhecemos muito bem a história de Israel. Israel passou por momentos difíceis, 430 anos no Egito, mas Deus havia dito a Abraão que esses 430 anos iriam acontecer, mas não era o fim, não era o lugar. Era a didática de Deus preparando o ambiente internacional para glorificar o seu nome através do seu povo e dar a terra prometida. Israel saiu do Egito, foi para o deserto em direção à terra de Canaã, e ali estava se preparando, e em um determinado momento Moisés olha para aquele povo,
depois de grandes manifestações, depois das pragas de Deus vir contra o Egito e Faraó, ele diz: vocês são propriedade particular, peculiar de Deus, a fim de ser nação santa, sacerdócio real. O que isso quer dizer? O apóstolo Pedro confirma essas palavras na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9. Vocês são escolhidos por Deus, vocês são nação santa, sacerdócio real, a fim de proclamardes as virtudes do reino de Deus. O propósito continua sendo o mesmo. Israel foi chamado para revelar o reino de Deus. A igreja foi chamada para revelar o reino de Deus. Nós fomos chamados, assim como Israel, para ser sacerdócio real para as outras nações, para as pessoas que estão em volta de nós, reconciliadores. Nós fomos chamados para que através da nossa vida, o nome de Deus seja divulgado. Você é um professor para levar o nome de Deus para outras pessoas. Queridos irmãos, isso para nós é importante, porque quando eu olho para esse texto do capítulo 6 de Deuteronômio, o povo de Israel está prestes a entrar na terra prometida. A terra prometida é um lugar estratégico do próprio Deus, para que o povo então, através das manifestações de Deus, divulgue o nome de Deus para todo mundo. Nós estamos diante do centro do mundo, e Deus usa a geografia para que o seu nome seja glorificado. Mas antes disso, esse povo precisa ser preparado. Esse povo precisa entender qual é o sentido da sua vida e qual é o propósito da sua vida. Israel precisava aprender. E como é que Israel conseguiria aprender de fato o porquê da sua existência e o porquê desse propósito diretamente pelo próprio Deus? Queridos irmãos, as condições de um professor que antes de ser professor, ele precisa ser aluno, ele precisa aprender a ouvir. O professor precisa aprender a ouvir. Você e eu precisamos aprender a ouvir. O texto nos informa, no versículo 3 e no versículo 4, a palavra ouve. E a palavra ouve aqui não é apenas escute, mas preste atenção, porque estas palavras são importantes para o seu coração. Moisés está exortando o povo dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Meus irmãos, pare para pensar. Israel estava sendo preparado. Na terra de Canaã tinha grande idolatria. Israel estava conhecendo de forma íntima e relacional do próprio Deus, para que não fossem influenciados pelos cananeus, para que não levantasse ídolos e Deus se afastasse deles. Então Deus olha para eles e diz: preste atenção, guarde o amor a Deus no seu coração, no profundo da sua alma, para que você vá bem e desfrute bem dessa terra. Eu pergunto para você: você tem ouvido? Você tem se preparado? Você tem procurado compreender a sua missão com Deus? Quem você é e o propósito de Deus para a sua vida? Quando você olha para a sua família, quando você olha para a sua casa, quando você olha para o seu filho, quando você olha para as pessoas do seu trabalho, você sabe quem você é e o propósito de Deus na sua vida? Para que nós possamos entender, a gente precisa primeiro aprender a ouvir. Nós precisamos nos preparar para que a nossa vida como um todo seja para a glória e o louvor de Deus. O mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É só do coração? De toda a tua alma, de toda a tua força. Tudo que você é, tudo que você tem, é para Deus. Aquilo que você fala,
os seus pensamentos, as suas emoções, suas gesticulações, a sua prática deve ser para Deus. O sentido da sua vida se encontra em Deus. Você não é fruto do acaso. Você não existe apenas por existir. Você existe para glorificar e exaltar o nome de Deus através da sua vida. As pessoas precisam conhecer quem Deus é através de você. Esse texto é muito interessante, irmãos, porque ele prepara Israel para que Israel então cumpra a sua missão de ser sacerdócio para todas as nações. Mas outro termo interessante que me chama a atenção é que ouvir está relacionado à prática de aprender, mas aquele que ouve, ele também deve passar à frente aquilo que ele está aprendendo. O texto nos informa outra palavra muito importante, que é dita no versículo 6 e versículo 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, guarda no profundo da tua alma. E depois ele diz: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Tu as inculcarás a teu filho. Tem algumas pessoas que entendem esse texto de uma forma literal, né? Tenta pegar a Bíblia e empurrar na cabeça do menino, né? O menino não está conseguindo estudar, ele pega o livro e esfrega no rosto do menino para ver se o menino consegue aprender, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Dá uma surra no menino, você vai ter que fazer esse exercício. Mas não é esse o sentido do texto. A palavra inculcar, no sentido do hebraico, é afiar intensamente uma espada. Como nós estamos aqui no movimento em que Israel está se preparando para a guerra contra os cananeus, essa palavra é uma palavra-chave para que o pai prepare o seu filho para a realidade em que ele vai encontrar. E afiar intensamente, não só afiar, mas afiar intensamente, representa para esse povo que os seus filhos precisam estar preparados em amar a Deus, em glorificar a Deus, em guardar a Deus no seu coração e viver na consciência de que existe só um Deus na sua vida. O pai precisa preparar intensamente o seu filho. Sabe por quê? Porque o seu filho é a resposta de Deus para a geração dele. Esse texto está ensinando que é necessário e responsabilidade do pai passar o conhecimento de Deus para o filho, porque o filho é a resposta para a geração do filho. E o outro filho que virá tem que ser a resposta. E quando isso não acontecer, como não aconteceu, e nós temos os relatos no livro de Juízes, o povo perece, o povo sofre, não tem referencial, não tem gente que adora a Deus, cada um segue o seu próprio caminho, a sua própria direção, como nós conhecemos o texto bíblico. A vida vive uma vida de opressão, uma vida de imoralidade e uma vida de injustiça social. Cada um vive do jeito que quer, porque não guardaram no seu coração a lei do Senhor. Isso para mim é muito forte, irmãos, porque quando eu olho para esse texto está me ensinando que Deus me deu o meu filho, não foi somente para criá-lo. Deus me agraciou para esse filho ser uma flecha nas mãos do Senhor. Deus me abençoou com o meu filho para eu prepará-lo para a vida, para que ele seja a resposta de Deus para a sua geração. E nós sabemos que hoje não tem sido muito fácil. Os nossos filhos estão recebendo conhecimento por diversos lugares, mas existem princípios que são irrevogáveis, que fazem toda a diferença na vida do filho, quando o seu pai entende a sua missão de professor. Primeiro, nós ensinamos os nossos filhos, afiando-os intensamente, preparando-os para a vida, através daquilo que a gente fala. Olha o que o texto diz: e delas falarás assentado em tua casa.
O que procede da boca do pai é palavra de Deus. O que procede da boca da mãe é palavra de Deus. É palavra de Deus. E o texto está dizendo que é dentro da sua casa. Você é um pregador 24 horas de Deus para a vida do seu filho. O seu filho está observando o que você está falando. O seu filho está observando as suas palavras. Existe mãe que é tão engraçada que ela xinga o filho, mas está xingando ela mesma. Ô filho de não sei o quê. Não é? Está xingando ela mesma. Ô filho tal. Não é? Uma incoerência muito grande. E o filho está se alimentando daquilo. Você ensina o seu filho através das suas palavras. Mas não só através das suas palavras. O texto dá continuidade dizendo que também nos seus relacionamentos no dia a dia, você está andando com o seu filho. Andando com o seu filho. Esse texto é extraordinário que diz assim, pelo caminho. O que isso quer dizer? É que na hora que você está com o seu filho, vocês estão andando, vendo a natureza, ou estão trabalhando juntos, fazendo alguma coisa dentro ou fora de casa, você mostra Deus para o seu filho. Se estiver capinando, tem como você falar de Deus para o seu filho. Esse capim só cresce porque Deus permite. Se você estiver no seu trabalho, você diz, olha que coisa interessante, meu filho. Como Deus capacita o homem. Nós precisamos andar com o nosso filho e ensinar Deus para eles. Você precisa gastar tempo com o seu filho. Você precisa mostrar ao seu filho a grandiosidade da criação. Porque é sua missão. É minha missão. Nós, graças a Deus, temos os professores da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus, nós temos pessoas próximas que nos ajudam, mas isso não nos tira da nossa responsabilidade. O professor sou eu, o professor é você. O texto continua. O texto diz assim, e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, 24 horas, também as atarás como sinal na tua mão. As tuas obras, não é só o que você fala, não é só você mostrar a grandeza de Deus no dia a dia, são as suas obras, o que você faz, o que você faz. Você já parou para pensar a confusão que é de um garoto que ainda não tem o seu caráter totalmente formado? Ele está com um pai que é cristão, ou com uma mãe que é cristão, e o pai não é cristão, ou a mãe que não é cristã. A mãe diz, meu filho, não escuta determinadas músicas, aí o pai vai e diz, não, meu filho, não tem nada a ver. A mãe diz, meu filho, determinadas palavras não é bom. Aí o pai diz, que conversa, isso não tem nada a ver. Olha a confusão, olha o que acontece, como é difícil uma criança dessa crescer. Fica confusa. Mas graças a Deus que a persistência de um pai, de uma mãe que adora o Senhor é muito maior e tem muita influência na vida do seu filho. Porque no dia ruim, quando o seu filho crescer, ele vai lembrar das palavras daquele que proferiu palavras do próprio Deus. Mas irmãos, o texto está dizendo que as nossas atitudes também devem ser a pregação para a preparação dos nossos filhos como resposta de Deus para a sua geração. O texto está nos dizendo que aquilo que fazemos, o texto está dizendo que todas as nossas atitudes devem refletir o amor que temos por Deus. Que de fato o que está no nosso coração é o próprio Deus. O texto continua. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aonde você vê, tem Deus na casa. As atitudes, as palavras, aquilo que nós estamos fazendo, o nosso lar representa a Deus. A nossa casa é o lugar de ensinar Deus e aprender sobre Deus. Mas acima de tudo, o texto termina dizendo, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas
portas. Não só eu aprendo, como filho, como pai, como esposo. Não só o filho aprende, mas a minha casa, sendo um lar de ensinamento de Deus, as pessoas vão olhar para os umbrais da minha casa, ao redor, e eles vão dizer: ali tem casa de gente que serve a Deus. Ali é uma casa de pessoas que caminham com Deus, que vivem com Deus. Eu quero ser igual aquele crente lá. Eu quero ser igual aquele irmão, aquela irmã. Eu quero ser uma esposa igual fulana de tal. Eu quero ser um esposo igual aquela pessoa, porque algo diferente acontece dentro da sua casa. E esse algo diferente é a presença de Deus dentro do seu lar. Você fala, você anda, você ensina com as suas atitudes, mas o seu lar também é referência para o outro. O vizinho está ouvindo tudo, né? O vizinho ouve tudo, né? Então, se você for casado novo, né, toma cuidado, né? Porque o vizinho observa tudo, né? Briga, discussão, tome cuidado, busque a presença de Deus, né? O vizinho está observando tudo, e você é o sacerdote para o seu vizinho. Queridos, esse texto é extraordinário. Você é professor, eu sou professor, estamos sendo aperfeiçoados por Deus. Nós estamos continuamente recebendo a mensagem de Deus para as nossas vidas, para nos capacitarmos, para prepararmos o nosso filho para a vida, através do que falamos, através do que fazemos, através da nossa comunhão do nosso lar. Também as pessoas de fora recebem a palavra de Deus, mas algo interessante acontece. Quando a nossa vida, o nosso coração não tem espaço para outra coisa a não ser o próprio Deus, nós desfrutamos de forma abundante das bênçãos de Deus. Além de você saber que a sua vida faz sentido em Deus e Ele tem um propósito para ela, você desfruta de grandes coisas. O versículo 10 adiante: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades. Não só isso, que tu não edificastes, casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças do Senhor. O texto está dizendo que quando Israel entende o propósito da sua vida e da sua existência, ele vai desfrutar de coisas maravilhosas. A terra não era deles, mas Deus fez ser a terra deles. Era um povo peregrino, mas Deus deu um nome e normas para que esse povo se tornasse uma nação. Deus deu para esse povo uma terra farta, uma terra em que você planta e você colhe os frutos. Deus estava dando casas que esse povo não construiu. Isso me chama a atenção. Sabe por quê? Porque não foi isso que aconteceu na história do povo. Eles não desfrutaram dessa. Eles entraram porque a promessa de Deus estava no próprio Deus. Deus cumpriu, mas eles não desfrutaram. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, os filisteus, os povos ao redor de Israel, desfrutavam daquilo que era deles. Sabe por quê? Porque eles se esqueceram do Senhor. Eles se esqueceram do que Deus fez. Eles se esqueceram da história que foi construída pelo próprio Deus. Se esquecer é um perigo demais. Olhar para o seu passado e não entender que as mãos de Deus estão em todos os momentos da sua história é um perigo. Se esquecer do que Deus já fez te leva a não desfrutar das promessas que Deus tem na sua vida. Existem muitas pessoas se esquecendo. Existem pessoas que não estão compreendendo. E Deus constantemente está dizendo: lembrem de quem vocês eram. Vocês eram escravos, oprimidos, mas eu com poderosa mão os tirei de Faraó e todo o Egito.
Vocês não eram ninguém, eu dei um nome para vocês. Vocês eram peregrinos, eu tornei em uma nação. Vocês têm dignidade, eu sou seu pai. Eu sou o dono de vocês. Não se esqueçam disso. Irmãos, muitas pessoas quando olham para a sua história, muitas vezes eles se colocam como vítimas. E a história, quando ela não é compreendida na ótica de Deus, você só vê os fracassos, as dores, as dificuldades. Isso aprisiona a sua alma de tal forma que você não consegue prosseguir. Você não progride, você não caminha, você não desfruta, porque a sua história foi difícil, porque as coisas que aconteceram no seu passado foram ruins. Você não gosta nem de lembrar, porque dói. Mas Deus está constantemente dizendo para esse povo: lembrem de quem vocês eram. Vocês eram escravos e eu de lá te tirei com poderosa mão. Quando nós olhamos para a nossa vida na ótica de Deus, tudo faz sentido. Sabe por quê? Assim como Israel estava sendo preparado para entrar na terra prometida, você e eu, nós estamos sendo preparados para entrar no novo céu e na nova terra. Aqui é a escola. Aqui é a escola. Essa terra que nós estamos vendo, embora exista no tempo e no espaço, aponta para o novo céu e a nova terra. E nós precisamos passar por esse processo. Nós precisamos passar por essa escola para que então estejamos aptos, preparados para desfrutar da eternidade com Deus. Mas para isso a gente tem que guardar e não se esquecer. Guarde e não se esqueça. Tem muitas pessoas que têm se esquecido. Tem muitas pessoas que ainda têm dificuldade com dinheiro. Tem muitas pessoas que ainda não conseguem acreditar, mas Deus já fez tanto. Tem muitas pessoas que são presas às coisas materiais. Tem muitas pessoas que são presas a costumes, a situações. Quando é pego, desprevenido, ele se atormenta, se desespera, perde a sua fé, porque ele se esqueceu que Deus sempre esteve cuidando da sua vida. Que você não venha esquecer que a sua história tem um sentido, a sua vida tem um propósito. Você não é fruto do acaso, você faz parte do projeto soberano de Deus. Deus te chamou. Deus tem um propósito na sua vida. Aleluia. O texto continua. As promessas são tamanhas. No versículo 3 diz assim: para que bem te suceda. Interessante que o texto depois, no versículo 25, diz que o Senhor é a nossa justiça. Às vezes, estamos passando por momentos de injustiça, olhamos ao nosso redor e nada faz sentido. A nossa justiça é o próprio Deus. Israel não tinha que se preocupar com as outras nações, se estavam se preparando para derrotá-lo, se estavam se preparando contra eles. Israel tinha que se preocupar com o compromisso que deveriam ter com Deus, porque quem era o seu juiz é o próprio Deus. Não perca o seu foco, não perca, porque quando a gente perde o foco, a gente é afetado, a nossa família é afetada, as pessoas que estão em volta de nós são afetadas. São afetadas. Quem é o seu juiz? É o próprio Deus. Desfrute das promessas de Deus. Desfrute do que Deus tem para você, tanto no agora como o que virá. Desfrute na consciência que Deus já preparou a terra prometida, a eternidade para você. Desfrute que você reina com Cristo nessa terra, que você nasceu para divulgar o nome de Jesus e que Deus tem te abençoado. Desfrute disso, meu irmão. Tem pessoa que chega na igreja, não sei se aqui acontece, mas as pessoas, quando estão em dificuldades, entram num propósito intenso com Deus. Eu fico até admirado, né? Até me confronto. Eu vou fazer o mesmo. Mas quando Deus abre determinada porta, aquela pessoa não consegue desfrutar a bênção, porque aquilo consumiu o seu coração.
Ela vive só para aqui. Ao invés daquilo servi-la, ela está servindo aqui. Que isso não aconteça com a sua vida. A gente precisa aprender a desfrutar das coisas de Deus. Deus abençoa, eu quero desfrutar dessa bênção. Eu e a minha família. Porque esse é o propósito de Deus para mim. Mas, irmãos, tem uma parte que me chama a atenção. O verso 20, em que diz o seguinte: quando o teu filho, no futuro, te perguntar por que é que eu tenho que viver os estatutos, os testemunhos do Senhor. Uma crise que todo filho tem, né? Principalmente na adolescência. Por que eu tenho que ir para a igreja, pai? Por que eu tenho que servir esse Deus? Por que eu tenho que ir para a escola bíblica dominical? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Por que eu tenho que orar? São perguntas que uma hora acontecem. Elas chegam. Faz parte das dificuldades do ser humano. Mas o mais bonito é que Deus tem uma resposta. O verso 21 diz assim: então dirás ao teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. O seu filho pode ter as perguntas que for, as crises existenciais que forem. A resposta mais completa ou única que existe para as perguntas do seu filho se chama: nós éramos pecadores, vivíamos na escravidão do Egito. O faraó Satanás oprimia a nossa vida, mas existe alguém que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou dentre os mortos, estendeu a mão e nos tirou da escravidão eterna. Essa é a resposta. Essa é a resposta que você precisa dar para o seu filho. Nós éramos pecadores, como Paulo diz, estávamos condenados à morte. O nosso pecado nos afastou de Deus. Mas Romanos capítulo 5, verso 1 diz: mas eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus e hoje tenho paz com Deus. Eu me relaciono com Ele. Diferente dos outros deuses, meu filho, que nós vamos olhar, observar que essas nações adoram, o nosso Deus se relaciona conosco porque Ele é o nosso Pai. Ele fala conosco, Ele habita no meio de nós, Ele se relaciona conosco porque Ele é o nosso Pai. Deus te chamou, meu irmão. Deus te chamou para que você aprenda, mas para que você ensine. Deus te chamou para que você não se esqueça e guarde nas tábuas do seu coração o que Deus tem para a sua vida. Deus te chamou para preparar o seu filho para ser uma tocha do Evangelho na geração dele. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Eu queria que você se colocasse em pé nessa noite. A sua missão é maravilhosa. A sua missão é maravilhosa. Deus te chamou para algo especial. Você é um professor. Você é um influenciador. Você é um mentor. Você é um referencial. E que você seja um referencial de Deus, guardando Deus no seu coração, falando de Deus e vivendo em tudo que você faz Deus. Coloca a mão no seu coração. Você vai orar da seguinte forma: Deus, eu não quero me esquecer. Esse povo foi abençoado de tais formas, desfrutou de maneiras extraordinárias, mas não conseguiu desfrutar, porque se esqueceu do Senhor. Eu não quero me esquecer, Jesus. Peça para que Deus traga à sua memória quem você é, o que você precisa ser, quais são os planos que Ele tem para a sua vida. Peça para que Deus traga à sua memória, no dia da angústia, da falta de fé, que Ele sempre esteve com você. Peça para Deus trazer à sua memória que a sua história até aqui tem em todos os momentos as mãos de Deus. Olha a vida na ótica de Deus.
Peça para Deus capacidade. Sabe, irmãos, eu louvo a Deus pela mãe que eu tenho. Minha mãe é a minha maior professora nessa terra de fé. Meu pai não era cristão e minha mãe sempre se esforçou para ensinar Jesus para nós. As crises vieram, passamos por momentos difíceis, me afastei da igreja, mas uma coisa era interessante: as palavras da minha mãe, por onde eu andava, estava na minha mente. O Espírito Santo trazia a minha memória. Eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela perseverou, ela ensinou, ela me preparou para a vida. Atenda ao seu chamado. Não perca o foco de Deus para você. Bota a mão no seu coração, eu quero orar por você. Porque às vezes a gente fica desesperado, não sabe as palavras. Deus vai trazer a palavra certa, porque além dele olhar para você, ele sabe o que se passa na mente do seu filho. Ele sabe das palavras certas. Ele te conhece, conhece ele também. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus. Nos ajuda, Pai.